Pessoal, e nessa aula 2, nós vamos continuar o estudo do ECA, a Lei 8.069, para o concurso de professor de educação infantil e auxiliar técnico de educação da Prefeitura de São Paulo. E nessa aula, nós vamos estudar os artigos 136 e 137 e continuar a nossa resolução de questões da Banca VUNESP. No total, são 15 questões, todas serão comentadas. Pessoal, se vocês perderam a aula 1, que nós estudamos os artigos 53 a 59, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para você assistir essa aula. Sejam todos bem-vindos a esse canal, eu sou o professor Marcos Barbosa e nós vamos começar agora a aula 2. Pessoal, agora então a gente começa o estudo do capítulo 2, que fala das atribuições do Conselho. Esse capítulo fala o que o Conselho Tutelar faz. Artigo 136. São atribuições do Conselho Tutelar. 1. Atender as crianças e adolescentes, nas hipóteses previstas nos artigos 98 e 105, aplicando as medidas previstas no artigo 101, inciso 1 a 7. Pessoal, esses incisos do artigo 136 já são autoexplicativos, tá? De qualquer forma, gente, quando precisar fazer um comentário, eu vou estar fazendo um comentário com vocês, tá? Mas eu peço uma leitura bem atenta a esses incisos, tá? Porque esse artigo ele é muito cobrado pelas bancas. Então vamos lá, pessoal. 2. Atender e aconselhar os pais ou responsável. Atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previstas no artigo 129, inciso 1 a 7. 3. Promover a execução de suas decisões, podendo, para tanto, a requisitar serviços públicos. Então, requisitar, né, serviços públicos na área de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. Ou seja, pessoal, o Conselho Tutelar ele pode, por exemplo, enviar um ofício, né, encaminhar lá uma situação para um órgão de saúde, né, em relação a uma criança ou um adolescente que precisa com urgência de um atendimento médico. Também, por exemplo, o Conselho Tutelar pode enviar um ofício lá para uma escola, né, solicitando uma vaga para uma criança ou para um adolescente, né, e expondo a situação. Por exemplo, a criança tá fora da escola, né, e o Conselho Tutelar ele recebeu essa situação, ela pode enviar um ofício lá para a escola solicitando com urgência uma vaga. Pessoal, então tudo isso é atribuição do Conselho Tutelar, tá, gente, para requisitar esses serviços públicos. P. Representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações. 4. Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou do adolescente. 5. Encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência. Por exemplo, pessoal, o Conselho Tutelar recebeu uma denúncia, né, de um abuso sexual, por exemplo. Ela pode encaminhar ao Tribunal de Justiça essa situação, né? 6. Providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as previstas no artigo 101, de 1 a 6, para o adolescente autor de ato infracional. 7. Expedir notificações. 8. Requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente, quando necessário. 9. Assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. 10. Representar em nome da pessoa e da família contra a violação dos direitos previstos no artigo 220, parágrafo 3º, inciso 2, da Constituição Federal. 11. Representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente junto à família natural. 12. Promover e incentivar na comunidade e nos grupos profissionais ações de divulgação e treinamento para o reconhecimento de sintomas de maus tratos em crianças e adolescentes. 13. Adotar na esfera de sua competência ações articuladas e efetivas, direcionadas à identificação da agressão, à agilidade no atendimento da criança e do adolescente, vítima de violência doméstica e familiar, e à responsabilização do agressor. 14. Atender à criança e ao adolescente, vítima ou testemunha de violência doméstica e familiar, ou submetido a tratamento cruel ou degradante, ou formas violentas de educação, correção ou disciplina de seus familiares
e a testemunhas, de forma a prover orientação e aconselhamento acerca de seus direitos e do encaminhamentos necessários. Pessoal, esse inciso aqui também é muito importante, porque o Conselho Tutelar, ele tem que atender as crianças e adolescentes, né, gente, quando é vítima ou foi testemunha, por exemplo, de uma violência doméstica, tá, e familiar, ou foi também submetido a tratamento cruel ou degradante, tá, gente, e pode ser também no âmbito da escola, enfim, tá? Então, como a gente já lemos lá no inciso 3, tá? Se for o caso, ele vai encaminhar, vai enviar ofício aos órgãos competentes. 15. Representar a autoridade judicial ou policial para requerer o afastamento do agressor do lar, do domicílio ou local de convivência com a vítima, nos casos de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente. 16. Representar a autoridade judicial para requerer a concessão de medida protetiva de urgência à criança ou adolescente, vítima ou testemunha de violência doméstica e familiar, bem como a revisão daquelas já concedidas. 17. Representar ao Ministério Público para requerer a propositura de ação cautelar de antecipação de produção de prova nas causas que envolvam violência contra a criança e o adolescente. 18. Tomar as providências cabíveis na esfera de sua competência ao receber comunicação da ocorrência de ação ou omissão praticada em local público ou privado que constitua violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente. 19. Receber e encaminhar, quando for o caso, as informações reveladas por noticiantes ou denunciantes relativa à prática de violência, ao uso de tratamento cruel ou degradante ou de formas violentas de educação, correção ou disciplina contra a criança e o adolescente. 20. Representar a autoridade judicial ou ao Ministério Público para requerer concessão de medidas cautelares, direta ou indiretamente. Gente, observe, ó, direta ou indiretamente, relacionada à eficácia da proteção de noticiante ou denunciante de informações de crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente. Pessoal, antes de nós irmos para o parágrafo único, quero dar duas dicas muito importantes para vocês. A primeira, pessoal, deem uma atenção especial, gente, aos incisos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, que nós acabamos de ler. Por quê, pessoal? Todos esses incisos são uma redação nova de 2022, gente. Então fica atento, que as bancas gostam muito de cobrar as novidades. Pessoal, a segunda dica é, eu vou até voltar aqui para mostrar para vocês, ó, gente. Percebam, tá, que todos esses incisos, tá, do artigo 136, ele começa com esses verbos, ó, promover, incentivar, atender, tá vendo, gente, ó, representar, ok? Vamos lá, representar de novo, tá vendo, pessoal? Representar, né? Requerer, tá vendo, gente? Ó, representar, requerer, né? Receber, encaminhar, tá bom, gente? Aqui no 20, aqui, ó, representar a autoridade judicial, requerer. Gente, então fica atentos então aos verbos, né? Promover, representar, encaminhar, requerer, atender, tá bom? É uma forma também de vocês não esquecerem, né? Isso aqui na hora da prova, né, gente? E uma forma também de memorizar, tá? Então fica essas duas dicas. Parágrafo único. Se no exercício de suas atribuições, conselho tutelar entender necessário o afastamento do convívio familiar, comunicará e continente o fato ao Ministério Público. Pessoal, comunicará o fato ao Ministério Público, não é ao Poder Judiciário, tá bom, pessoal? As bancas às vezes costumam trocar isso aqui para confundir o candidato, tá bom? Então, comunicar o Conselho Tutelar, dentro dessa situação, tá? Comunicará o fato ao Ministério Público, pessoal. Não esqueça, tá bom, gente? Prestando-lhe informações sobre os motivos de tal entendimento e as providências tomadas para a orientação, o apoio e a promoção social da família. Ou seja, pessoal, por exemplo, de repente tem lá uma criança, um adolescente, os pais são alcoólatras, né? Ou se envolveram com drogas, né? E chegar a abandonar essa criança ou adolescente, tá? E essa criança e adolescente estão praticamente seus pais, né?
por conta dessa situação, né, gente, caótica. Então, nesse caso, o Conselho Tutelar poderá encaminhar essa situação ao Ministério Público, né, que tomará todas as providências cabíveis. Tá bom, pessoal? Artigo 137. As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária, a pedido de quem tenha legítimo interesse. Ou seja, os responsáveis da criança e do adolescente poderão contestar, questionar as decisões do Conselho Tutelar na autoridade judiciária. Pessoal, não esqueça, na autoridade judiciária, tá bom, pessoal? E agora nós vamos começar a resolver várias questões da banca VUNESP. Eu separei várias questões de forma estratégica para você revisar essa aula e também para você conhecer o perfil da banca VUNESP, para você chegar lá no dia da sua prova e você gabaritar todas as questões do ECA. Pessoal, se você não for inscrito ainda nesse canal, se inscreva nesse canal para você ser notificado dos próximos vídeos. Pessoal, gostaria também que vocês deixassem um like, um comentário para me ajudar a continuar fazendo novos vídeos para esse canal, para te deixar mais perto da sua aprovação. Pessoal, também compartilhe essa videoaula nos seus grupos de estudos ou com outra pessoa que também está precisando dessa videoaula. Então, o texto da questão 9 fala assim: conforme a Lei Federal 8.069 de 1990, artigo 136, promover e incentivar na comunidade e nos grupos profissionais ações de divulgação e treinamento para o reconhecimento de sintomas de maus tratos em crianças e adolescentes é uma das atribuições dos docentes, B, da gestão escolar, C, do conselho tutelar, D, da diretoria de ensino e dos estabelecimentos de ensino. E aí, pessoal, de quem são essas atribuições? Dos docentes, da gestão escolar, do conselho tutelar, da diretoria de ensino, dos estabelecimentos de ensino? Os estabelecimentos de ensino, pessoal, é o quê? São as escolas. E aí, pessoal, qual é a resposta dessa questão 9? Pessoal, essa questão 9 é uma questão bem tranquila, porque a VUNESP está cobrando a literalidade do artigo 136. E nessa aula, pessoal, nós estudamos o artigo 136, que fala o quê? Das atribuições do Conselho Tutelar. E o artigo 136, ele tem 20 incisos. Cada inciso, pessoal, é o quê? Uma atribuição do Conselho Tutelar, ok? E aqui no texto da questão, pessoal, a VUNESP colocou a literalidade do artigo 12. Então, todas as atribuições do artigo 136 são do quê, pessoal? Do Conselho Tutelar, ok? Então, o gabarito da questão 9 é a alternativa C. E aí eu vou falar mais uma vez para você não esquecer, ok? O artigo 136, ele trata do quê? Das atribuições do Conselho Tutelar. Então, se vier na sua prova alguma questão cobrando o artigo 136, você não pode esquecer que esse artigo ele fala das atribuições do Conselho Tutelar, ok? Pessoal, eu quero passar para vocês algumas informações muito importantes. Primeira informação, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo para você baixar o material dessa aula com todas as questões em PDF. Segunda informação importante, eu vou deixar na descrição desse vídeo também um link para você acessar e aí você vai entrar nessa página para você adquirir a apostila do concurso da Prefeitura de São Paulo. Eu vou deixar um link para a apostila para o cargo de professor de educação infantil e outro link para o cargo de auxiliar técnico de educação. E adquirindo essa apostila, você estará apoiando esse canal. Pessoal, e essa próxima questão, a questão 10, é uma questão de preenchimento de lacunas. Então vamos à leitura do texto da questão 10. O artigo 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, dispõe sobre as atribuições do Conselho Tutelar, sendo uma delas a de representar ao Poder Legislativo, B, ao Ministério Público, C, ao Delegado de Polícia, D, ao Juizado de Causas Familiares e ao Juizado da Infância e Juventude, para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar, após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente, junto à família natural. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do texto. Pessoal, então essa questão, ela cobra a literalidade do artigo 136, ok? E aí essa questão está perguntando, pessoal, a quem o Conselho Tutelar precisa representar para efeito das ações ou suspensão do poder familiar. Precisa representar ao Poder Legislativo, ao Ministério Público, ao Delegado de Polícia, ao Juizado de Causas Familiares, ao Juizado da Infância e Juventude? E a resposta, pessoal, é a B, ao Ministério Público. É ao Ministério Público que o Conselho Tutelar vai representar, ok?
Por quê, pessoal? O inciso 11 do artigo 136 fala assim: representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar, após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente junto à família natural. Portanto, o gabarito da nossa questão 10 é a alternativa B. Questão 11. De acordo com o artigo 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente, são atribuições do Conselho Tutelar, entre outras, a de garantir a frequência de todos os alunos às aulas, b. prestar serviços nas áreas de saúde, educação, serviço social, trabalho e segurança dos programas de atendimento aos direitos da criança e do adolescente, c. encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência, d. emitir certidões de nascimento e de óbito da criança ou do adolescente, e destituir o poder paterno sempre que comprovar abandono ou maus tratos. E aí, pessoal, qual é a resposta da questão 11? E essa questão, pessoal, ela está cobrando a literalidade do artigo 136, o inciso 5, ok? Então, de acordo com o inciso 5, a alternativa é a C, encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência. Pessoal, e vamos fazer mais uma revisão para você não esquecer? Então, o artigo 136 fala assim: são atribuições do Conselho Tutelar. E o inciso 5 fala assim: encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência. Pessoal, e a questão 11 cobrou a literalidade desse inciso, ok, gente? Então é importante sempre estar revisando todos esses incisos. Portanto, a alternativa C é o gabarito da nossa questão 11, ok, pessoal? Então vamos ao texto da questão 12. Dona Cida procurou uma escola a fim de conseguir uma vaga para seu neto, de 4 anos de idade. Um funcionário, então, solicitou-lhe a certidão de nascimento do menino. Dona Cida explicou que a criança não tinha esse documento, pois sua mãe o havia perdido. Após efetivar a matrícula, o funcionário explicou acertadamente que, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a avó deve procurar a vara da infância e da juventude, a quem compete requisitar a lavratura de assento do nascimento, b. o Ministério Público, que tem a atribuição de requisitar a regularização do registro do nascimento, c. o Conselho Tutelar, que tem a competência de requisitar certidões de registro de nascimento, d. o Cartório Geral de Registros para localizar onde foi assentado o registro da criança a fim de solicitar a segunda via, e o Centro de Referência de Assistência Social a quem compete emitir a segunda via da certidão de nascimento. Pessoal, então aqui na história do texto da questão 12, a dona Cida pisou na bola, né, gente? Ela foi lá na escola fazer a matrícula sem o documento da criança, né? Enfim, de qualquer forma, de repente ela foi ingênua, né? Inclusive, pessoal, deixa nos comentários o que vocês acham da dona Cida, tá bom? Porque a avó sempre quer ajudar, não é verdade, pessoal? Mas o funcionário dessa escola, pessoal, ele foi competente quando ele falou que, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a avó, ou seja, a dona Cida, ela tinha que procurar quem? A Vara da Infância, o Ministério Público, o Conselho Tutelar, o Cartório Geral de Registro ou o Centro de Referência de Assistência Social. E a resposta correta é a C, o Conselho Tutelar. Então, o funcionário ele explicou o quê? De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a dona Cida tinha que procurar o Conselho Tutelar. Por quê, pessoal? Segundo o artigo 136, o Conselho Tutelar tem a competência de requisitar certidões de registro de nascimento. E, professor Marcos, eu esqueci aonde fica esse inciso lá que nós acabamos de estudar no artigo 136. E a resposta C está embasada aqui, ó, no inciso 8, que fala requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário. Ou seja, requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário é uma das atribuições do Conselho Tutelar. Pessoal, precisa memorizar esse inciso que ele é muito cobrado pela banca Vunesp, ok? Então, o gabarito da questão 12 é a alternativa C. Questão 13. O ECA, em seu artigo 18A, define que a criança e o adolescente
têm direito de serem educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto. É atribuição do Conselho Tutelar, o ECA, no artigo 136, inciso 10, promover e incentivar ações de divulgação e treinamento para o reconhecimento de sintomas de maus tratos em crianças e adolescentes na comunidade e A, junto às próprias crianças, B, nos demais conselhos, C, nos grupos profissionais, D, junto às famílias. E aí, pessoal, qual é a resposta da questão 13? E ao ler o texto desta questão, gente, fica bem evidente, pessoal, que a VUNESP aqui quer saber o quê? Se você sabe a literalidade do artigo 136, o inciso 10, ok? Pessoal, e a única alternativa que completa o texto da questão é a alternativa C, nos grupos profissionais. Ah, pessoal, também teve um erro de digitação no texto da questão, tá? Fazendo uma retificação, ou seja, uma correção, não é inciso 10, ok, pessoal? É inciso 12. Então, teve um erro de digitação aqui, ok? Tudo bem, professor Marcos, só que eu acabei de estudar o artigo 136 e eu não lembro mais desse inciso 12. Pessoal, então nós vamos revisar, porque eu só passei em 9 concursos, pessoal, depois que eu comecei a revisar. Já falei para vocês aqui no canal, eu vou ficar sempre repetindo isso para motivar você a estudar e para você também não esquecer de revisar. E o inciso 12 do artigo 136 fala assim: promover e incentivar na comunidade e nos grupos profissionais, ações de divulgação e treinamento para o reconhecimento de sintomas de maltratos em crianças e adolescentes. Pessoal, então, de acordo com o inciso 12 que nós acabamos de revisar, o gabarito da questão 13 é a alternativa C. Pessoal, não me esqueçam de assistir a aula 1 se você não assistiu ainda, ok? Ah, e lá, gente, vocês vão fazer as questões de 1 a 9, ok? Nessa aula também eu fiz a resolução de todas as questões, tá? Então, todas as questões foram comentadas e também você vai poder baixar o PDF da aula, ou seja, o material dessa aula. Pessoal, eu também vou dar uma sugestão para você que pode fazer toda a diferença na sua aprovação. Se for possível, você vai adquirir essa apostila que eu deixei na descrição desse vídeo. Por quê, pessoal? Essa apostila, além de praticamente ser um presente da Max Educa, porque o valor é insignificante, é só R$ 28, ela tem todo o conteúdo da parte específica do edital. Por exemplo, ela tem toda a legislação. Então, o que eu sugiro para vocês, pessoal, comprar essa apostila e você vai imprimir toda a legislação, ok? E aí você vai ficar estudando essa legislação até o dia da sua prova, ok? Lógico, além da leitura da lei seca, também fazer questões, porque é muito importante. Ah, pessoal, e se você também está fazendo um curso para o cargo de PEI ou auxiliar técnico de educação, eu também sugiro que você, mesmo assim, adquira essa apostila. Inclusive, foi essa estratégia que eu usei para passar em 9 concursos. Sempre imprimir toda a legislação para estudar, ok, pessoal? Então fica aí a dica. Desejo sucesso para você nesse concurso e pode contar comigo, ok? Então vamos à leitura do texto da questão 14. O artigo 137 do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que as decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas a pedido de quem tenha legítimo interesse. Conforme esse artigo 137, por quem essas decisões poderão ser revistas? Pelo Ministério Público, B, pelo prefeito municipal, C, pela diretoria de ensino, D, pela autoridade judiciária e pelo delegado de polícia? E aí, pessoal, qual é a resposta da questão 14? Pessoal, essa questão ela está cobrando a literalidade do artigo 137, ok? E a resposta aqui é a D, pela autoridade judiciária. Por quê, pessoal? O artigo 137 fala assim, ó, as decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária, a pedido de quem tenha legítimo interesse. Então, eu vou falar mais uma vez para você memorizar esse artigo. Então, vamos lá. Artigo 137. As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária. Vou falar mais uma vez. Autoridade judiciária, a pedido de quem tenha legítimo interesse. Então, o gabarito da nossa questão 14 é a alternativa D, ok, pessoal?
Pessoal, e agora nós vamos resolver a nossa última questão da nossa lista de questões da banca VUNESP. E eu espero de coração ter te ajudado com essas duas aulas e com esse material do ECA que eu separei de forma estratégica para você gabaritar todas as questões do ECA lá no dia da sua prova. Gente, compartilhe esse vídeo nos seus grupos aí de professores, grupo de estudos. Vamos ajudar as outras pessoas que também estão precisando desse conteúdo. Ah, pessoal, deixa nos comentários aí qual foi o seu desempenho nessas questões. Ok? Então vamos à leitura do texto da questão 15. A senhora MLA comparece ao Conselho Tutelar atendendo convocação desse órgão em virtude de denúncia de negligência em relação às suas duas filhas. Trabalhando como diarista e sem conseguir vaga em creche, deixa as crianças sozinhas em casa, contando apenas com uma vizinha, para situações de emergência. Compõe a denúncia a informação de que as crianças necessitam de alimentação, roupas e remédios. A senhora MLA mostra-se bastante assustada, pois essa mesma vizinha a alertou que as crianças podem ser encaminhadas para abrigo ou família substituída pelo Conselho Tutelar. Inconformado com a situação, o Conselho Tutelar, responsável pelo atendimento, representa ao Ministério Público para efeito de suspensão do poder familiar. Por contrariar interesse de MLA, ela solicitará revisão da decisão, conforme o artigo 137 do ECA. A autoridade judiciária, B, ao Conselho de Direitos, C, ao tutor nomeado, D, ao gestor do programa e ao legislativo local. E aí, pessoal, qual é a resposta da questão 15? Pessoal, eu separei para vocês essa questão da VUNESP de forma estratégica. Por quê, pessoal? Vai ter algumas questões que a VUNESP vai ser bem direto ao ponto. Ou seja, ela vai pegar lá um artigo e aí ela vai colocar no texto da questão e aí vai ser a literalidade daquele artigo, daquele inciso, ok? E vai ter alguns casos também que a VUNESP vai contar uma historinha, ok? Como aqui na questão 15, né, ela contou a história bem triste da senhora MLA. Mas analisando essa questão, a gente percebe o quê? Que ela contou toda essa história e lá no final do texto ela já foi direto para a literalidade do artigo 137. No comando da questão, ela fala assim, ó, por contrariar interesse de MLA, ela solicitará revisão da decisão. Então aqui, gente, a gente já começa a perceber o quê? A literalidade do artigo 137, né? Ela solicitará revisão da decisão conforme o artigo 137 do ECA, a autoridade judiciária. Nessa questão, a VUNESP foi bem generosa. Por quê, pessoal? Ela já colocou a resposta logo aqui, ó, na A, ok? Então, pessoal, quem pode pedir a revisão da decisão do Conselho Tutelar? Só a autoridade judiciária, de acordo com o artigo 137. Inclusive, na questão 14, ou seja, a questão anterior, nós já fizemos uma revisão do artigo 137. Então, não esqueçam de ficar revisando esses artigos do ECA até o dia da sua prova. Portanto, a alternativa A é o gabarito da nossa questão 15. Pessoal, chegamos então ao final dessa videoaula e eu espero de coração ter te ajudado com essa aula, com esses conteúdos e com essas questões que com certeza vai te ajudar muito na hora da prova a lembrar de todos os conteúdos. E não esqueça de dar uma força para o professor Marcos, deixa um like aí, deixa um comentário. Vocês podem contar comigo, tá bom, pessoal? E não esqueça, a persistência é o caminho do êxito. Só não passa quem desiste. Então vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.